Maturidade é o tema de hoje. Pode passar o primeiro slide. Maturidade, mais importante do que experiências. Nós passamos muitos anos dentro de 4 paredes, chamado igreja, comunidade. Cada um dá um nome, nós sabemos que igreja somos nós. Mas nós passamos muito tempo buscando por experiências com Deus. Por quê? Porque quando a gente se converte, a primeira coisa que acontece na nossa vida geralmente é uma experiência. Ou a pessoa se converte, começa a vir para Jesus por causa de um milagre que ela recebeu, ou porque ela foi tocada, impactada pela presença de Deus. Quantos foram porque foram impactados pela presença de Deus? Como é que você se converteu? Deixa eu ver. A maioria foi porque foi impactado. A maioria que vem para Jesus, passa pouco tempo, elas têm primeiro em contato com aquele amor profundo. Quantos já sentiram esse amor aí? Quantos já tiveram essa experiência? Mas a gente sempre quer mais. E a gente é motivado a buscar mais, não é mesmo? Realmente é bom demais. A gente brinca que é igual droga. Mas é melhor porque não faz mal para a saúde. Então, a droga, ela tem esse vício, assim, né? A gente experimenta um pouquinho, é bem legal, interessante, né? Sai um pouco de órbita, a pessoa está cheia de problema, ela quer sair de órbita de novo. Aí ela vai lá e experimenta mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e o negócio meio que vicia. O amor de Deus não é diferente. Só que é melhor que droga porque não te faz mal. Aí, ó. Pega essa. Vamos experimentar mais e mais e mais desse amor. O problema é que a gente também vicia. Não é mesmo? A gente tem um vício de querer sempre a experiência com Deus. E assim, o problema disso é que a gente se frustra quando isso não acontece. A gente quer o amor de Deus, a gente quer a experiência. Então, às vezes acontece de não acontecer naquele momento. Por quê? Porque senão você vai buscar de Deus só porque você vai receber do amor dele. Enquanto que ele não quer que você busque ele só porque ele vai te dar. Ele quer que você busque ele porque você simplesmente quer desfrutar da presença dele, não porque ele vai te dar algo. Quantos conseguem entender isso? E separar uma coisa da outra, amém? Então assim, a gente começa a viciar. Mas quando a gente se frustra? Quando a gente não tem maturidade ainda. Muitos aqui ainda se frustram quando estão num momento de receber a presença de Deus, de receber a glória de Deus e não recebem, se frustram. Alguns desanimam a tal ponto de nem querer buscar mais. Deus nem me tocou, então eu também não quero mais. Deus, na verdade, não quer me tocar. E já começa a achar que é porque Deus não ama. Começa a achar que é porque Deus está de mal com ele. Começa a achar que é porque Deus está olhando para os pecados, né? Então, não. Jesus não pagou um preço suficiente para o pecado daquele irmão, só para o outro. O seu pecado é tão grande que o que Jesus fez naquela cruz não é suficiente. Pensa, irmão. É mais ou menos assim que a gente age, por imaturidade. A nossa imaturidade, às vezes, alcança essa falta de raciocínio, onde a gente começa a achar que o problema é o pecado, então Deus não vai me tocar, e desanima até o ponto de não buscar mais. Mas qual é o problema? Qual é o problema de a gente querer viver só experiências? É porque quem quer voar demais, quem só quer voar, não cria raízes. Porque só quer voar, não vai criar raízes. E nós precisamos ter equilíbrio. Por isso, uma palavra que o pastor Tiago citou muito na primeira mensagem da série Maturidade é equilíbrio. Então, pode passar ali para mim a próxima frase. Somos rápidos em buscar experiências com Deus. Isso inclui os milagres também. Isso inclui manifestações sobrenaturais de todos os tipos. Não apenas milagres de cura. Mas isso não sustenta ninguém na fé. Quantos já viram pessoas que receberam milagres poderosos de Deus, mas hoje não estão mais no corpo de Cristo? Muita gente, eu conheço tantas pessoas que já receberam o amor de Deus, já receberam milagres, já foram impactados com a presença de Deus, até já falaram em línguas. Tiveram até essa experiência, mas hoje não congregam mais. Hoje não fazem parte do corpo. Hoje estão desanimados porque acham que Deus os julga, os culpa por seus erros e pecados a ponto dele não mais os amar. Isso é muito profundo e muito sério. Mas o maná no deserto foi incrível no começo, mas depois ele enjoou. Toda experiência, ela é incrível. Mas se você ficar só na experiência, querido, você vai até enjoar. Não da experiência em si, mas vai faltar sentido para você dentro do corpo, dentro da sua vida diária lá fora. Por quê? Porque você não vai ter experiência todo dia.
Porque, como eu disse, você precisa amadurecer. Deus não vai ficar à base de leitinho para você só com a experiência, para viciar você de buscar Ele pelo que Ele pode te dar. Aí eu vou dar um bom exemplo aqui. Quando são casados, como você se sente se o seu marido ele só te dá carinho porque ele quer alguma coisa a mais com você? Porque ele precisa receber algo de você. Deve ser horrível. Graças a Deus eu não vivo isso. Mas deve ser horrível. Porque você se sente o quê? Você se sente usada ou só por interesse, alguma coisa nesse sentido, não é mesmo? Como é que você acha que Deus se sente quando você busca Ele só porque Ele vai te dar o amor dEle? Como é que você acha que Deus se sente quando você busca Ele só porque Ele tem um milagre, uma coisa para resolver na sua vida? Mas como Deus é todo poderoso, é onisciente, é tremendo, é incrível, é maravilhoso, é cheiroso, Ele não vai viciar você nisso. Ele não vai permitir que você busque Ele realmente só porque Ele vai te dar algo. Então, em alguns momentos, Ele vai se esconder. Em alguns momentos, Ele vai se omitir. Ele vai estar te ouvindo, Ele vai estar com você, mas Ele não necessariamente vai te dar algo para provar o seu coração. E também para te levar à maturidade. De entender que Ele te ama mesmo que você não está sentindo. De entender que Ele é apaixonado por você mesmo que Ele não te deu aquilo que você queria. De entender que Ele tem grandes sonhos para a sua vida, mesmo que nesse momento Ele está em silêncio. A maturidade são raízes no amor de Deus, onde você não precisa sentir, experimentar, nem receber, para saber que Ele te ama e para saber que Ele tem o melhor para a sua vida. Quem só quer voar não cria raízes, como eu já disse. Então a maturidade evita que você caia por erros desnecessários. Porque Israel no deserto não alcançou a promessa. Só por quê? Porque eles ficaram reclamando. Eles ganhavam, depois de um tempo eles reclamavam. Eles pediram comida, maná, eles pediram carne. Depois de um tempo eles reclamaram do maná. Eles pediram água, depois de um tempo eles reclamaram. E tudo que Deus fazia não era suficiente para eles. Você conhece alguém assim? Será que você já viu pessoas recebendo de Deus daqui a pouco por nada? Porque alguém não cumprimentou ele no culto, por nada, porque ele não gostou daquela palavra do GC, ele diz assim, ai, tá muito chato isso aqui, eu vou procurar outra igreja. Você já viu alguém assim? Já talvez conheceu alguém assim? Pois é, quantos de nós nem achamos que reclamar é um problema? Quantos de nós nem temos a consciência do pecado que é reclamar? E reclamamos da comida, e reclamamos da falta de roupa, e reclamamos da altura, e reclamamos porque aconteceu isso no meu dia, e reclamamos porque eu tenho que fazer isso dentro de casa, porque eu tenho que fazer isso no meu trabalho, e reclamamos por tanta coisa. E quantos de vocês não estão perdendo promessas de Deus por estarem vivendo assim? Porque ainda não alcançaram maturidade. Quando você é maduro, você ganha a capacidade de reconhecer as coisas e relevar. Você ganha a capacidade de reconhecer os presentes que você ganha e relevar as ofensas e relevar os momentos ruins e dar um take it easy, pega leve com as coisas que não estão tão boas assim. Você não leva tão a sério aquilo que está meio difícil na sua vida. Você aproveita mais aquilo que está bom, você dá mais valor, você começa a ser mais grato àquilo que está funcionando ao invés de ficar reclamando com aquilo que não está funcionando. Maturidade te leva a ter um comportamento de gratidão, de reconhecimento com as coisas que Deus tem feito na sua vida. E relevar aquelas que ainda não aconteceram, aquelas que você gostaria, mas ainda não aconteceram, com aquelas que estão meio chatas, meio difíceis. Olha só a diferença de uma criança e de um adulto nesse contexto. A criança, ela não reconhece, ela não valoriza o presente. Já um adulto, ele sabe o custo, tanto de tempo quanto do financeiro, para te dar um. Quando você dá um presente para uma criança, quantos já deram um presente para uma criança aí? Deixa eu ver se você teve essa experiência amarga, frustrante, tanto quanto a minha. Você chega em casa, filho, eu tenho um presente para você, olha o que a mamãe comprou para você. Olha, filho, que legal. Ah, que legal.
e vai brincar com o negócio. Quando brinca, né, gente? Vamos combinar. Quando acha aquilo ali interessante o suficiente para brincar. Quantos viveram isso já? Deixa eu ver se foi só eu. Ah, então não foi só eu. Então quer dizer que as crianças é ou não é assim? É assim. A criança, ela não tem... Quer ver os mais velhos, assim, ó? Você dá uma roupa para ela. Dá uma roupa para uma criança. Dá uma roupa. Cara, pensa num negócio caro que é comprar roupa para criança. Sim ou não? Quem já comprou sabe. É um negócio frustrante. É tipo assim, a corrupção dentro do negócio infantil. Porque uma peça de roupa, né, desse tamanho é mais cara às vezes do que uma para nós mesmo. É uma coisa terrível. Você vai lá, ai que lindo essa roupa, ficou tão bonitinho. Ai meu Deus, eu vou comprar essa aqui, eu vou dar lá pro meu afilhado. Ai, ele vai ficar tão lindo com essa roupa. Depois você chega no aniversário, ele abre aquele... Mãe, é roupa. Cadê o outro presente? É ou não é assim? Por quê? Porque a criança não tem noção do custo que aquilo teve para você. Ela não tem noção que você trabalhou o mês inteiro para reservar um valor para aquilo, que você teve que tirar um tempo que você não tinha para ir para a loja para poder te dar um presente, que você escolheu, passou um tempo na loja para escolher o melhor presente que você podia oferecer. Ela não tem noção. Mas um adulto, quando você dá um presente para um adulto, você pode dar já viu, a gente ganha presente das meninas, ela te dá um brinco. Uau, que massa, obrigado pelo esse brinco. Porque a gente sabe que a pessoa fez com carinho, que ela teve que tirar um valor para aquilo, um tempo para ir lá buscar. É assim ou não é? Cara, é assim, até uma carta você valoriza, porque mesmo uma carta ela teve que tirar um tempo para aquilo, pensar sobre você e tudo que ela queria falar. Um adulto valoriza, a pessoa madura, ela é grata. A pessoa madura valoriza o que ela ganha. Quanto você tem valorizado do que Deus tem te dado? Quanto você é grato porque você recebe de Deus? Quanto você é grato pela vida, pela salvação, por coisas pequenas, porque a gente é tão egoísta de querer ser grato apenas pelas grandes coisas que pedimos a Deus e as pequenas. A criança, ela quer na hora, ela não sabe esperar, não tem jeito, ela vai ficar esperneando. Já o adulto, ele sabe que as coisas têm um tempo e levam tempo, sabe que primeiro se trabalha, depois se recebe. Uma pessoa madura, ela é paciente. Uma pessoa madura, ela sabe esperar nas coisas de Deus. Uma pessoa madura, ela busca, mas ela também sabe esperar pela resposta. Uma pessoa madura, ela evita a ansiedade na vida dela, porque ela aprendeu a descansar, que Deus vai trazer uma resposta. Ela sabe que tudo tem um tempo. Uma pessoa madura é tipo assim, a criança está viajando, está todo mundo viajando no carro. A criança, ela já saiu das fraldas, né? Ela não está mais de fralda. E ela diz assim, eu preciso fazer xixi. Eu preciso fazer xixi, mãe. O que você vai fazer? Urgentemente você vai parar o carro e você vai deixar ela fazer xixi. Porque você sabe que se você não parar aquele carro, vai ser um estrago naquele assento tão precioso para o seu marido. Tão precioso para o dono do carro. Já um adulto, ele está lá, né, apertado. Oh, meu Deus do céu, Jesus. Gente, eu tô com vontade de fazer xixi, mas assim, ó, se mais pessoas, né, quiserem, né, fazer xixi, puderem, quem sabe, parar no posto, a gente já para no posto, né, porque, assim, eu não quero atrapalhar a viagem, eu não quero, né, segurar ninguém aqui, atrasar só por causa de mim, né, mas assim, se alguém mais quiser, por favor, alguém, pra gente parar no próximo posto. É assim ou não é? O adulto, ele sabe esperar, ele sabe que não é simplesmente assim, eu quero e tem que acontecer na hora que eu quero. Como é que você tem sido diante de Deus quando você precisa dele? Será que você está sabendo esperar ou será que você fica frustrado porque não é na sua hora? E o que mais tem de diferente com a criança e o adulto? A criança, ela busca o seu próprio interesse. O adulto, ele é responsável, mesmo não querendo, faz quando necessário, quando é o certo a se fazer. A Rebeca, ela adora o Natan, ela é apaixonada pelo Natan. Então, quando ela vê o Natan, ela abre um sorrisão para ele. Ele nem dá bola, não está nem aí, nem se toca, né? Ele não tem essa noção assim.
Mas ele também ama ela e é apaixonado por ela e também fica, olha, tá rindo. Às vezes ele fala, olha, tá rindo, que não sei o quê. E daí o que acontece? Ela vai lá e cata um brinquedo dele, eles estão no quarto e ela começa a brincar com o brinquedo dele. E como um bom filho, ele deixa ela brincar, não é mesmo? Não, claro que não. Óbvio que não. Ele chega e dá aqui esse aqui, meu. Esse aqui, meu. O que acontece? A Rebeca entende, de boa. Tranquilamente, fica tudo de uma paz na minha casa. Sossegado. Mas só que não, né? Ela abre o berreiro e eu, como uma boa mãe, muito paciente, falo, daqui esse brinquedo. Não, brincadeira, eu não faço isso. Nesse caso, é a verdade que eu vou falar agora, tá? Eu falo, filho, você não pode chegar e tirar o brinquedo da Rebeca. E aí eu faço todo um processo ali, né? De, sai agora, todo egoísmo. Só que não. Daí ele entrega o brinquedo para ela sorrindo e feliz. Também não, mas assim, ele entrega o brinquedo e vai brincar com outra coisa. Só que a criança, ela é assim, ela está preocupada com o que ela quer. E tem que ser na hora dela, e tem que ser do jeito dela, e tem que ser o interesse dela. Já o adulto, uma pessoa madura, ela é responsável. Mesmo não querendo, ela faz. Porque ela sabe que ela precisa fazer. Mesmo não querendo, mesmo não sentindo vontade, ela vai cumprir com as responsabilidades dela. Mesmo que naquele dia ela está cansada, ela vai buscar de Deus. Porque ela sabe que isso é mais importante para ela do que o trabalho. Que quem sustenta ela não é o patrão, é Jesus. Ela sabe que mesmo cansada, ela vai ler a palavra. Porque ela sabe que é dali que vai sair a força interior dela. Porque a força física, ela se esgota mesmo. Mas a interior pode fluir como um rio de águas vivas. Ela tem consciência, ela é responsável. Ela não faz só o que dá na telha. Por isso lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 28, diz assim: um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, ele foi. E dirigindo-se ao segundo filho, ele falou de igual forma. E respondendo, esse segundo filho disse: eu vou, Senhor. Mas ele não foi. Aí Jesus fez uma pergunta aos discípulos: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles disseram: o primeiro. Então disse Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Não adianta ter vontade para fazer, porque o que conta não é ter vontade, o que conta é o que você faz. Eu tenho vontade, sabe, de começar a ter um relacionamento com Deus. Não adianta nada. Eu tenho vontade de me envolver naquele projeto social, naquele departamento. Nossa, eu tenho uma vontade de cuidar das crianças. Tenho uma vontade de tocar no louvor. Tenho uma vontade de participar da câmera, de ajudar com o pessoal da mídia. Eu tenho nunca fez nada, então não conta, não adianta. Quando Deus ia reinar na terra, o que vai contar não são os que queriam fazer, são os que fizeram. O que vai contar ele não vai chamar pessoas, ele não vai chamar crianças para governar sobre a terra, ele vai chamar pessoas maduras, que sabem o que querem, que apesar de estarem cansados, eles vão fazer, apesar de não terem vontade, eles vão fazer, apesar de ser difícil, eles vão fazer. Quem que você acha que vai reinar com Cristo? Não é o que você tem vontade de fazer que conta, mas é o que você faz. Só que tem um detalhe nessa passagem muito importante, mas muito importante. O primeiro filho disse que ele não ia trabalhar, mas depois, está escrito ali, ele se arrependeu e foi. Deixa eu te falar uma coisa, esse se arrependeu está falando da intenção do coração desse filho. Como assim, pastora? Já vou te explicar. Não adianta você ir com cara mal-humorada, não adianta você fazer por obrigação. Não adianta você fazer porque um líder vai pegar no seu pé. Não adianta você ir para os outros falarem: olha como ele trabalha. Quando ele se arrependeu, significa: puxa, eu não devia ter falado que eu não ia. Eu vou lá ajudar meu pai na vinha. A intenção dele era fazer a vontade do pai com coração desejoso, alegre, com vontade.
Não porque alguém vai ficar ali no teu calo. Não, então não faz. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no tribunal de Cristo, quando passar as nossas obras pelo fogo, a Bíblia diz que desse fogo vai sair palha, feno, prata, ouro, vários tipos de materiais. Mas o que passou pelo fogo? A vontade das pessoas de fazer? Não. O que passou pelo fogo? As obras. Então vai passar pelo fogo ainda o que você vai fazer. Então primeiro não adianta só ter vontade, tem que fazer. Mas quando você fizer, faça com vontade. Faça de coração, faça por amor, faça porque você é maduro e é grato a Deus. Faça porque você é maduro e reconhece tudo que Ele tem feito na sua vida. E o mínimo que você vai fazer é aquilo que Ele te pediu. Em Efésios capítulo 4, versículo 2, 3... diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Querido, a pessoa madura, ela não pensa só nela. A pessoa madura, ela sabe se valorizar, sem desvalorizar os outros. A pessoa madura, ela não é egoísta igual uma criança. Tudo é meu, eu quero agora. A pessoa madura, ela sabe compartilhar. A pessoa madura, que nem eu coloquei lá na frente, ela reconhece e ela também releva. A pessoa madura, ela entende que cada pessoa tem um tempo, que cada pessoa tem um momento para amadurecer. Ela entende que cada pessoa nesse momento pode falhar com ela, mas daqui a pouco a pessoa entende que aquilo não era certo e ela começa a fazer o certo. E ela não precisou se indispor com o irmão porque ele errou naquele momento. Pelo contrário, ele foi lá e ajudou o irmão a aprender como deveria ser feito. A pessoa madura, ela não pensa só nela. Porque é muito bom, nós viemos aqui na reunião, nós buscamos, nós queremos um bom relacionamento com Deus, enquanto que Jesus veio à terra para nos ensinar primeiro a ter um bom relacionamento uns com os outros. É muito bom ter bom relacionamento com Deus, mas não adianta de nada se você não tiver um bom relacionamento com os outros. A pessoa madura, ela não pensa só nela. Por isso que em Efésios continua dizendo: façam todo o esforço, diga comigo, todo o esforço. Não, diga mais forte, faça com esforço agora. Todo esforço. Para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Queridos, eu gostaria que você se analisasse nesse momento. Se você está se esforçando ao máximo, com todo o seu ser, para preservar a unidade? Ou será que você é imaturo o suficiente para quando ouvir falar mal de alguém, ouvir um comentário assim meio maldoso, nada muito sério, só do tipo assim: essa pessoa sempre chega atrasada. Vai trazer uma boa aparência, uma boa imagem para aquela pessoa que está sendo apontada, sim ou não? Mas uma pessoa madura, ela, em vez de ficar falando do outro, ela vai perguntar: irmão, você precisa de carona? Talvez você está vindo de ônibus e não está conseguindo chegar no horário. Ele vai se importar com o outro. Ele não vai apontar o dedo e dizer assim: sempre chego atrasado. Estou dando um exemplo, gente, de coisa pequena, porque não são as grandes que fazem o estrago, são as pequenas. Para chegar na grande, a pessoa até já saiu. Quantas pessoas você deixou sair do corpo de Cristo por causa de comentários assim pequenos, desnecessários? Quantas vezes você viu a pessoa com um problema, com dificuldade, chegando atrasado, às vezes até falando do outro, e chegou nela e falou assim: irmão, posso te ajudar de alguma forma? Isso aqui está acontecendo, isso aqui está acontecendo, como é que a gente pode melhorar isso? Faça todo o esforço, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ele não vai colocar lugares de autoridade para crianças. Os maduros que pensam nos outros antes deles mesmos, os maduros que sabem compartilhar, os maduros que se importam com os outros antes deles, que se importam com o todo, se importam com o corpo no geral, não só com a vontade dele, não só com o interesse dele. Esses vão reinar. Maturidade é não ser influenciado pela opinião dos outros. Cara, quer ver o que está acontecendo muito hoje? YouTube. Todo mundo agora virou pregador. Todo mundo virou mestre da palavra.
Mesmo que nem cite a palavra. Mas sabe o que está acontecendo? Tanta gente no YouTube está falando na sua vida mais do que a Bíblia. Porque aquela pessoa fala, nossa, mas ela é tão legal, mas eu me identifiquei tanto com aquela pessoa. Nossa, mas ela tem um estilo assim, ela fala a palavra assim tão, super legal, cara, muito maneiro, caraca! E é porque ela é muito legal, tudo que ela fala agora se tornou verdade. Você nem vai verificar na Bíblia, você nem se importa o que o Espírito Santo pensa sobre aquilo. Se é algo que vai contra algum princípio que, eu achei que era assim, mas já que ela está falando assim, você nem vai perguntar, Espírito Santo, é isso mesmo? Senhor, me mostra a palavra, vai falar com o seu líder, com o seu supervisor. Quer ver cantor gospel, gente? Meu Deus do céu. Só porque a pessoa gosta da música do fulano, do ciclano, da fulana, da ciclana, agora o que é aquela... é mulher de Deus. É mulher de Deus, porque aquela música é de Deus. Então tudo que ela pensar, tudo que ela falar é de Deus. O que meus pastores pensam, o que eles já ensinaram, o que eu já vivi na presença de Deus, o que a Bíblia fala, não, nem vou verificar, porque ela é de Deus. Com certeza o que ela está falando é de Deus. Aí tudo que é ensinado aqui, tudo que é falado, tudo que é vivido, tudo que é experimentado, se tornou besteira. Sabe por quê? Por causa de uma frase. Cara, tu não está acreditando na minha palavra? Então vamos lá. Efésios, lá no mesmo capítulo que a gente estava, mas agora no versículo 14, diz assim: o propósito de chegarmos à unidade é que não sejamos mais como crianças, que fazem o quê? Que são levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina nova, bonita que aparece por aí, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Não, mas a Bíblia está errada, irmão. Desculpa, deixa eu te falar, está exagerando. Está exagerando. Não é? Não está? Não? Então eu acho que a gente podia repensar o fato de sermos tão influenciados pelas mídias sociais. Porque lemos tão pouco a Bíblia. Porque buscamos tão pouco o Espírito. Aí o que um cantor que canta tão bem, mas umas músicas tão bonitas fala, pronto, já resolveu sua vida. Para que Bíblia? É tão mais fácil você... Já estou aqui no Instagram, já estou no Facebook. Agora é só ser edificado, ser alimentado por aquela pessoa que eu admiro tanto fala. Oh, glória! Eu sou contra mensagens no YouTube? Não, pelo contrário. Ouço muitas. Gosto muito de ouvir YouTube, gosto muito de ouvir mensagens de pregadores, grandes homens de Deus. Mas eu quero dizer para você que não é o que eles falam que rege a minha vida, é a Bíblia que rege a minha vida. É isso que eu quero que você entenda. Não é porque a pessoa é conhecida, não é porque a pessoa é um grande pastor, um grande cantor, um grande quem quer que seja, um grande missionário, que a pessoa sai curando todo mundo, que é o que ele fala que rege a minha vida. O que rege a minha vida é o Espírito Santo. O que rege a minha vida é a palavra do meu Deus. E eu estou debaixo de uma cobertura. Eu recebo através dessa cobertura. Se existe um pastor na minha vida, é por causa dele que chegam bênçãos também na minha vida. Será que o mínimo que eu não poderia fazer é honrar a palavra dele também? E se eu tiver alguma dúvida sobre o que ele fala, então eu vou lá e questiono. Mas não fico ouvindo outros e seguindo outros, porque existe uma cobertura sobre a minha vida. A gente fala pouco sobre honra, mas essa é uma das grandes boas formas de você desonrar a sua autoridade. E olha, sabe o que mais? Ninguém nem vai saber, porque está no seu coração a desonra. Ninguém nem vai saber, sua autoridade nem vai desconfiar que você, na verdade, já não está nem mais dando crédito porque ela está falando. Mas o Espírito Santo sabe. E por isso muitas bênçãos não chegam na sua vida, porque você não tem mais pastor. Porque quando você tem pastor, você ouve a voz dele. Queridos, abre o teu coração. Maturidade. Para de ser influenciado pela opinião dos outros. Isso serve só para que eu estou falando de cantor e pastor? Não. Só para o YouTube, mensagens aleatórias? Não. Isso aí é uma coisa muito séria. Mas serve, sabe para quê também? Para aquilo que eu estava falando. Você está sentado do lado de alguém, de repente, passa uma pessoa que você não conhece, e que a princípio você não tem bulufas de conhecimento sobre aquela pessoa, mas alguém que está do seu lado diz: meu, sabia que esse... O
que acontece no seu coração no exato momento que alguém chega para você e fala algo negativo do outro? Por menor que seja. O que acontece? Você já cria um pré-conceito. Quando você vai falar com a pessoa, aquilo lá está na sua cabeça. Oi, tudo bem? Não. Mas já está na sua cabeça. Ninguém vai saber, mas o Espírito Santo sabe. Você não teve todo o esforço para permanecer a unidade. Você não teve todo o esforço para preservar a unidade. Qual é o seu papel quando alguém fala algo negativo? Se você não tiver ousadia o suficiente, o que você deveria ter para repreender essa pessoa, você, no mínimo, não deve ser influenciado pelo que ela falou. Deve ignorar, se é que você tem maturidade para isso. Eu sou pastora há 10 anos, com essa carinha de 15. Se eu tenho uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos, se tem uma coisa assim que eu quero passar para gerações de pastores depois de mim, que eles precisam saber, que eles precisam aprender, assim como a gente busca ensinar para a liderança. Sabe o que é? Nunca ouça só um lado. Nunca tome por verdade uma opinião. Nunca tome por verdade uma fala. Não, mas foi o meu líder que falou. Bulufas para o seu líder. Nesse caso, você precisa questionar. Porque líder que é líder não sai falando mal do outro. Porque quem é maduro se esforça para conservar a unidade. E não fica aí lançando sementinhas do mal. Ai, que bonitinho. Eu sou mãe de 2 bebês, né? Por isso, sementinhas do mal. Aquelas pessoas que acreditam mais no cantor gospel, dão mais crédito ao pregador do momento do que estudam a Bíblia, são meninos. Precisam se basear na opinião do que os outros estão falando, ao invés de trabalhar pelo seu alimento como um adulto responsável faz. Um adulto responsável, ele não fica se alimentando da opinião dos outros, ele não fica se alimentando do que os outros se alimentam, ele vai lá, trabalha e compra o seu alimento. Você precisa ser responsável pelos pensamentos que entram na sua mente, pelos sentimentos que passam pelo seu coração para ser influenciado. Segundo, quando alguém fala mal de outro e você, sem conhecer a pessoa, já cria um preconceito sobre aquela pessoa, você é um menino, é levado pela opinião dos outros. Aqui, ó, a criança é assim, a criança acredita em tudo no que o outro diz. Sim ou não? A criança acredita em tudo no que as pessoas falam. O que Deus mais deseja para a sua vida é que Ele não vai casar com uma criança. Ele vai casar com uma mulher adulta, madura, preparada para casar. Ele vai casar com alguém com quem ele possa dar responsabilidade, com quem ele possa compartilhar do seu reino, com quem ele possa compartilhar daquilo que ele tem de melhor nessa terra. Será que ele pode contar com você?